Pois bem, meus caros, nós chegamos então na quarta parte, né, dessa videoaula de desenvolvimento web. E o que nos resta nesse momento é a estilização da nossa página, certo? Do nosso site aqui. Então, nós vamos estar modificando aquele arquivo style.css para que a gente consiga melhorar o visual, né, o aspecto aí da nossa página, das nossas páginas, aliás, né? Algumas considerações aqui. Enquanto eu estava digitando aqui o código HTML durante a gravação dos outros vídeos, eu cometi alguns erros, né, de digitação que aí na hora eu nem vi, passou despercebido. Então agora eu corrigi esses erros, né, para que na hora da estilização tudo funcione da maneira que deve funcionar, né, para que tudo funcione corretamente. Esses códigos aqui eu vou estar disponibilizando aí para vocês estudarem, para vocês terem como uma referência, né, e tal. Então, o código que eu vou enviar para vocês já está todo corrigido. Eu tinha colocado alguns nomes, né, alguns nomes de algumas classes aqui que eu havia digitado de maneira errada. E aí isso, na hora de você chamar lá no CSS, você vai ver que não vai alterar nada. Então eu fiz essas correções aí para que o código que eu passar para vocês esteja totalmente correto. Eu vou pegar aqui então nosso nosso site aqui ainda está todo pulgado, né, a parte visual, tá sem estilização. Então eu vou pegar aqui o arquivo style.css e aí para vocês verem uma coisa. Esse arquivo aqui ele ficou gigante. Esse arquivo aqui, ó, ele tem mais de 300 linhas. Com os comentários aqui, ele tem mais de 300 linhas de código. Então, ó, tem 311, 310 na verdade. Para eu pegar isso aqui, para eu pegar um código desse aqui e ir fazendo passo a passo, linha por linha, explicando o que cada linha faz, não vou demorar um tempinho bom, mas vai aí mais umas 2 horas. E levando em conta que eu já estou há praticamente umas 8 horas fazendo isso aqui, eu acho que, né, posso, nessa altura do campeonato, me dar o luxo de, digamos assim, né, de não fazer isso assim de uma forma tão detalhada. Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei aqui o código, o CSS original, e enchi de comentário, né? Justamente para que você possa saber o que que cada bloco de código desse aqui faz, ó. Então, o código está todo comentado e aí eu vou renomear ele, né? Porque está como astyle.css, eu vou renomear ele como style.css novamente, para que as alterações sejam feitas, né, no site. E aí eu vou pegar aqui alguns pontos principais e vou explicar, mas não vou codificar esse arquivo inteiro assim como eu fiz com a página. Até porque isso aí demoraria muito. E também CSS, você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, você pode pegar essas linhas de código aqui, você pode pesquisar na internet o que que cada parâmetro daquele ali faz. Mas eu vou pegar aqui alguns principais, né? E vou explicar a função, mas infelizmente não dá para explicar isso aqui tudo assim de uma vez assim não. Mas beleza. Então eu mudei o nome dele aqui. Se eu mandar recarregar o meu site, a minha página já vai estar toda estilizada, tá vendo? Então, com aquele arquivo style.css, a gente consegue organizar toda a parte estética aqui
do nosso site, ó. Então, aquilo que estava todo bagunçado, agora já está todo organizado novamente, assim como a página pronta que eu mostrei para vocês no início da aula. Então aqui os meus links, eles mudam de cor quando eu passo o mouse em cima. Se eu clico nos links de navegação aqui, ó, eu entro nas páginas, né, nas outras páginas, passo o mouse aqui em cima, muda de cor, aumenta o texto. Se eu clico aqui em cima, ele muda de cor também. O meu formulário agora está bem mais organizado, né? Então, os meus campos textuais aqui, se eu mandar enviar o formulário, ele não envia. O meu botão está todo reestilizado, tá vendo? Que antes ele estava bem pequenininho, agora ele está grandão. E quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele ainda aumenta um pouco, ele ainda expande. A nossa coluna aqui, ó, aliás, nossa tabela, né? Com as bordas, com os espaços aqui, tudo certinho. Então está totalmente modificado. A parte inferior aqui do, do rodapé do site está todo modificado também, né? Tem o plano de fundo, o logo, o texto aqui. Então, eu vou abrir ali o código CSS e aí a gente vai mexer em algumas coisinhas. Mas o que eu sugiro que você faça? Pega, já que eu vou disponibilizar esses arquivos para você, pega isso aqui, ó, e brinca com esse negócio. Por exemplo, se eu apagar essa linha aqui, ó, e for lá e atualizar minha página, o que vai acontecer? Ele vai mudar aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Então, alterou alguma coisa na minha página? Ó, tá vendo? Eu apaguei aquela linha lá, o margem. Tá vendo que ele modificou aqui a posição dos elementos dentro da minha do meu menu de navegação, da minha div, né? Que é o meu menu de navegação. Aliás, não foi o margem que eu apaguei, não, né? Foi o comprimento, né? A largura, aliás. Então, tá vendo que o que eu sugiro que vocês façam é isso. Peguem, já que eu vou disponibilizar esses arquivos, pega esse aqui e vai brincando, mexe com a linha, vê o que aquela linha vai modificar. Será que existe algum outro parâmetro que eu possa utilizar aqui dentro que possa modificar alguma coisa? Por exemplo, aqui, ó, a primeira coisa que nós alteramos aqui foi no body, né? Que eu coloquei aquele código que eu peguei lá do Google Fonts, né? Especificando aqui que eu vou utilizar uma fonte Montserrat, que é uma fonte sans serif. E aí aqui eu coloquei também um background color. Por quê? Para alterar a cor do plano de fundo do corpo do site. Se eu mandar atualizar aqui, é interessante que algumas versões do VS Code, eu não sei se é uma característica do VS Code ou se é do CSS, mas, por exemplo, aqui eu estou rodando uma máquina virtual, né? Mas no meu computador mesmo, a folha de estilo aqui eu não preciso salvar, não. Basta alterar aqui e mandar atualizar no site, que já, que já é aplicado as alterações. Aqui não, aqui eu tenho que mandar salvar. Ó. Mandei salvar e atualizei a página, vai mudar para mim. Tudo que for o background do, do corpo do site vai estar azul, tá vendo? Então, eu consigo colocar imagem aqui dentro? Consigo. Eu consigo. Você consegue fazer qualquer coisa. Para falar bem a verdade, isso aqui não tem assim, não tem limite. Você consegue fazer, o que você quiser aqui dentro. Não tem assim, o céu é o limite. Em questão assim de possibilidades, né? De possibilidades daquilo que você pode fazer aqui dentro, não existe assim um limite. Vai da sua criatividade, da sua imaginação. Então, tem alguns sites que você pode pegar recursos prontos,
ou então tem alguns sites onde você pode consultar para entender como é que faz as coisas. Aqui, ó, no meu header, por exemplo, eu coloquei aqui que o background é branco também. Mas se eu quiser colocar como sendo lá, cor de rosa, o que vai alterar isso aqui, ó? O background do header. O que isso vai alterar ali na minha página? Se eu atualizar, ó, isso aqui que era branco ficou rosa. Então, é bem isso mesmo. Assim, o que eu sugiro que vocês façam é pegar isso aqui e ir testando as possibilidades, né? Até para você conseguir ter aí um bom desenvolvimento, um bom entendimento. Aqui, ó, o nosso banner aqui, né? Isso aqui a gente até fez na sala. Até mostrei para vocês na sala como é que vocês vão fazer. O seu banner, para que ele possa ocupar todo o espaço ali da tela, a gente colocou assim, ó, como a largura aqui em 100%. Isso aqui eu coloquei 50% por conta da imagem que eu estava utilizando anteriormente, que era uma imagem muito larga. Então aqui, ó, não vai alterar nada. Eu mudei a altura lá, não vai alterar nada. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, 80%, será que vai mudar alguma coisa? Vou mandar atualizar aqui. Tá vendo? Que diminuiu. Então, eu alterei a largura aqui, né? Eu alterei a largura do banner, coloquei em 100% e aí ele preencheu aí toda a largura da página. Eu vou mudar aqui o meu banner e vou colocar novamente essa imagem aqui para ficar igual, né, ao modelo pronto que eu mostrei para vocês no início. Eu vou vir aqui no meu index.html e vou substituir só a extensão aqui, ó, banner JPG, que já altera a imagem. Então, aqui agora eu tenho exatamente aquela página, né, aquele site que eu mostrei para vocês no início da aula, todo feito aqui agora, né, manualmente, né. Durante essas horas que eu fiquei aqui gravando, você viu todo o passo a passo que eu utilizei para fazer isso aqui. Ah, por exemplo, quando eu passo o meu mouse aqui em cima desses nomes, dessas letras, eles mudam de cor. Por quê? O que faz isso aqui mudar de cor? Se nós viermos aqui, ó, se nós viermos aqui lá no menu de navegação, tá lá em cima, aqui, ó, se nós viermos aqui, ó, esse nave aqui é onde eu estou editando, essa tag a tag nave, que é a tag da navegação, né? Do menu de navegação. Então, eu tenho a minha lista, aqui, ó, aqui eu tenho nave, né? A, que é aqui é onde eu vou fazer a linkagem, né? Onde eu vou fazer o link entre as páginas, né, onde eu vou pegar isso aqui, onde eu vou pegar esse nome home e linkar com a página index.html, para que quando eu clicar aqui em cima eu seja redirecionado para a página index, né, para a página inicial. Então eu vou pegar esse aqui, ó, nave a, e vou colocar uma tag chamada hover. Olha só, essa tag hover é o que me permite esse efeito de quando você passa o mouse por cima do texto, ele mudar de cor. Então tá vendo aqui, ó, eu alterei a cor ali no CSS e aí ele mudou aqui também no meu site. Então é essa tag hover aqui, ó, então nave porque tá dentro,
está aqui dentro da tag nave. E aí aqui o que me permite criar esses links, né, de redirecionamento entre as páginas é a tag A. Então aqui eu vou colocar nave A e aí eu vou colocar hover, porque eu estou modificando a tag nave, especificamente o conteúdo que está dentro da tag A, né? E aí, dois pontos, hover. Esse hover aqui é o que me possibilita esse efeito aqui, que é muito legal, né? Esse efeito de alteração, né? Esse efeito de modificação conforme a gente passa o cursor do mouse aqui em cima. Isso aqui, ó, isso aqui, essa imagem aqui, ó, que ela fica mais clarinha quando eu passo o meu mouse aqui em cima. Isso aqui também é feito com hover, certo? Então vamos achar essa imagem aqui, ó. Essa imagem, qual que é a classe dela? A classe dela é imagem descubra. Então vamos procurar isso aqui dentro do nosso CSS, né? Tá lá embaixo. Aqui, ó. Aqui eu comecei a editar a seção descubra, né? Já que a gente já está aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Lembra que a partir daqui, ó, a gente tem um degradê. Então, o corpo do meu site é branco. Porém, aqui na página inicial tem um degradê, ó. A partir desse descubra verdedouro aqui, eu tenho um degradê, né, um meio roxo, assim, meio acinzentado. Como é que eu faço esse degradê? Eu vou procurar pela classe descubra, que se refere a toda a seção, né? Então, todo esse bloco de elementos aqui, ó, a partir do meu título até chegar lá no rodapé do site, da página, todo esse bloco aqui é a seção descubra. Então, dentro da seção descubra aqui, eu fiz uma edição que é a seguinte: coloquei aqui uma edição de posição, né, de posicionamento. Aí eu coloquei aqui também uma edição de background, de mudar a cor do plano de fundo. Porém, aqui eu não vou apenas alterar a cor do plano de fundo. Eu vou definir, né? Tipo assim, eu vou definir o plano de fundo, só que ele vai ser um gradiente linear, né? Então eu coloquei aqui, ó, linear, gradiente. E aí eu coloquei duas cores. Por quê? Se é um gradiente, ele vai ter que ter uma cor mais clara, ele vai ter que ter uma cor mais clara, que é onde ele vai iniciar, e uma cor mais escura, que é onde ele vai finalizar, digamos assim, o gradiente. Então aqui eu coloquei que ele vai começar como branco e vai finalizar com esse roxo aqui, ó. Esse roxo bem clarinho, quase cinza, né? Aí, por exemplo, se eu quisesse colocar, sei lá, essa cor aqui como sendo a cor inicial no meu background, no meu gradiente, e pegar aqui uma cor mais escura, ou de repente dar uma cor com mais brilho, né? Eu poderia também. Então vamos ver como é que isso ficaria. Então aqui, ó, começa com aquela cor clarinha e vai escurecendo até chegar num tom mais escuro, né? Só que isso aqui não fica legal, né? Então eu vou deixar aqui branco e vou deixar aquela cor, aquele roxo meio acinzentado, bem clarinho aqui, como sendo o nosso padrão, né, de background. Então, como eu havia dito aqui, eu defini um padding, né? O que serve esse padding aqui? O padding ele vai definir a distância entre o conteúdo de um elemento e as bordas, né? Então, padding aqui ele serve para isso, definir a distância entre o conteúdo
um determinado elemento e as bordas. O que mais que seria interessante de mostrar aqui? Isso aqui a gente já mostrou, né? Tudo dentro do HTML mesmo, não tem nada de CSS. Ah, isso aqui, ó, isso aqui é um hover também, né? Então aqui, eu peguei aqui, ó, a imagem descubra, certo? Imagem descubra, fiz algumas configurações, fiz algumas edições nela aqui. Essa, fiz algumas edições, por exemplo, isso aqui, ó, para ela diminuir de tamanho, então ela era enorme, coloquei ela como 60%, né? E aí aqui eu tenho uma borda. Aliás, não é bem uma borda, tem uma sombra em volta da imagem, né? Como é que eu faço essa sombra? É com esse aqui, ó, Box Shadow, né? Então, vou colocar aqui que ela vai ter 10 pixels, né? Ela vai ter aqui ela vai ter 10 pixels aqui e a cor dela vai ser preta. Então, os três lados aqui ela vai ter 10 pixels, um lado ela vai ter 0 e aí a cor vai ser justamente preta. Se eu quiser alterar aqui, ó, posso. Vou mandar salvar. Se eu atualizar aqui, tem uma sombra vermelha. Por exemplo, se eu pegar aqui essa borda e colocar em 50 pixels, e essa que está como 0 aqui, ó, vou colocar, sei lá, 55 px e mandar salvar. Então, aqui, ó, ficou com a borda gigantona, né? Então, esse aqui você pode ir fazendo testes aqui, né? Você pode ir fazendo testes para você entender como é que funciona essa, essas configurações, esses comandos, né, esses parâmetros. Vamos mandar salvar só esse aqui, ó. Só uma com 50. Então aqui, tá vendo? Estão todas pequenininhas e tá essa aqui grandona. E você vai vendo também, ó, que eu defini aqui como 50, ele vai mudando a posição da borda, vai mudando a posição da sombra aqui, né? Não é que essa aqui tá maior zona, tá vendo que aqui já nem tem mais? Então vai mudando também um pouco a posição aí da minha sombra. Eu vou deixar tudo como 10. Aí, ó. Aí agora aqui, ó, tudo como 10, ela aparece um pouquinho em cada local. Então é bem interessante isso aqui, ó. Você ir mudando aqui, ver qual que é o efeito, o que vai acontecendo, né? Isso aqui é muito, muito legal de trabalhar com isso aqui. Ok. Aí o vídeo a gente já havia colocado, né? Esse aqui é apenas HTML. Esses íconezinhos aqui da lista, ó, como é que eu faço para personalizar isso aqui? Se eu vier aqui na minha página Index, cada um desses itens da lista, eu criei uma classe, eu havia chamado ela de itens descubra, mas eu fui corrigir aqui e achei melhor deixar só como itens, é mais fácil, né? Coloquei aqui uma classe chamada itens. Se eu vier aqui no CSS, eu chamei essa classe aqui também, ó, itens, para que eu pudesse editar aqui, ó, editar o texto, né? Colocar em negrito. Então, eu editei o texto aqui. E aí, além dessa edição de texto, eu coloquei aqui, ó, classe itens, coloquei um before, e aí aqui eu coloquei esse content aqui, esse conteúdo.
Aí, como é que eu faço para colocar esse carinha aqui, ó? Como é que eu faço para colocar esse losango? Se eu selecionar isso aqui, ó, pelo menos no meu, no VS Code aqui do meu computador, sem iniciar a máquina virtual, ele me daria um código. Eu não sei por que aqui não está dando, mas quando você seleciona esses caracteres especiais aqui, ele te dá um código e aí você pega esse código e joga na internet. Mais especificamente nesse site aqui, ó, tem um site que é muito bom. Aqui, ó, você joga nesse site. Apesar de que o meu aqui, ó, nesse VS Code que está rodando na minha VM aqui, ele não, quando eu seleciono aqui, ele não me deu o código, ó, tá vendo? Mas ele deveria. Mas aí, se ele te der o código, você pode procurar por esse site aqui, ó, Symbol, e joga o código aqui dentro e aí você consegue encontrar os símbolos aí que você quer. Aqui você consegue achar um monte de símbolos, emojis, né? E você consegue colocar isso ali dentro do seu site, da sua página. Como é que eu faço para colocar? Eu selecionei esse aqui, certo? Então aqui ele vai me dar alguns códigos, ó, inclusive um código CSS. Quando eu, quando eu seleciono um ícone aqui, vai me dar alguns códigos, inclusive um código CSS que eu posso jogar aqui dentro. Eu joguei aqui dentro e voltei lá na minha página, carreguei a página, ele vai mudar lá o losango para essa estrela de 4 pontas. Aí que legal. E eu posso copiar o símbolo direto também. Existe essa opção. Sei lá, se eu copiar aqui, ó, além do código, eu posso copiar o símbolo. E aqui ele não me dá, ó. Ele não está dando o código do símbolo. Mas acessando esse site aqui, ó, esse símbolo, na internet, você consegue achar qualquer código, qualquer símbolo aqui para você colocar no seu site, caso você queira. Por exemplo, eu posso colocar emoji. Tá? Vou pegar um emoji qualquer aqui. E aí você pode copiar o emoji e jogar lá dentro, ó. Olha que legal, você pode jogar o emoji aqui dentro, ou então você pode jogar o código. Eu prefiro usar sempre o código, acho melhor. Mas é preferência pessoal. Eu acredito que não vai fazer diferença nenhuma em questão de funcionalidade. Aí tá aqui, ó, eu consigo mudar a minha lista e personalizar ela do jeito que eu quiser, ó. Colocar emojis aqui na minha lista. Vou dar um Ctrl Z aqui, que eu vou deixar essa estrela de 4 pontas mesmo. Beleza? Aqui, nessa parte aqui, ó, essas caixas que você passa o mouse e elas aumentam de tamanho ou mesmo mudam de cor. Quando eu clico aqui, ó, ela muda de cor de novo. Como é que isso funciona? Se eu abrir aqui meu, o meu CSS, eu vou procurar aqui, lá na minha página experiência, qual que é a classe que está relacionada a esses elementos. Então, qual que é a classe, né? Qual que é o meu identificador que eu vou utilizar para identificar esses elementos aqui, ó, essas caixinhas. É justamente essa classe aqui, ó,
experiência, aliás, essa classe experiência, certo? A classe experiência é a classe relacionada à lista, a lista que eu criei para colocar aqui essas opções de serviços, né? Ofertados localmente aí na minha vinícola fictícia. Então eu vou procurar por essa classe aqui, essa classe experiência. Então tá aqui, ó, experiência. Para eu editar, para eu editar aquelas caixas, essas caixas aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, vou pegar a experiência LI, LI por quê? LI são os elementos da lista, certo? Então, fiz algumas edições aqui, ó, da, da seção experiência. Então agora eu vou pegar aqui e vou criar aquelas caixas. Para fazer isso, eu vou utilizar esse bloco aqui de comandos, né, no CSS. Aí, para que eu passe o mouse ali em cima e ele fique roxo, eu vou utilizar um hover também. Então, experiência, que é a lista, li, que é o elemento da lista, hover, que é o código, o comando CSS que permite esse tipo de alteração. Aí, que tipo de alteração eu vou fazer aqui no meu hover? Eu vou alterar a cor da borda. Então, a borda aqui que é preta, certo? A borda aqui que ela tem 2 pixels, né, de largura e é da cor preta, ela vai ficar roxa. Aí, para que eu possa clicar aqui em cima e ela ficar amarela, o que eu vou fazer? Eu vou editar, né? Vou chamar aqui a classe da lista experiência, vou chamar aqui o elemento da lista, no caso o LI, e aí, ao invés de ser hover, vai ser active, né? Então eu vou estar ativando, digamos assim, esse elemento. E eu vou mudar novamente a border color, só que aqui ele vai ser amarelo. Interessante que essas cores aqui, ó, tanto esse roxo quanto esse amarelo fazem parte da paleta de cores daquela cor cinza, né? Lá do logo da página. Utilizei uma ferramenta. Se você quiser criar paletas de cores, é só você pesquisar no Google aí, ó, paleta de cores Adobe. Aí da Adobe ela tem uma ferramenta gratuita online, onde você pega o código da cor aqui e joga lá, e ela gera para você diversas paletas de cores distintas. Então, todas essas cores aqui que eu estou utilizando, tanto esse amarelo quanto esse roxo, são cores que eu posso usar, digamos assim, né, que fazem sentido de acordo. Se eu fosse criar uma identidade visual, essas cores aqui seriam cores boas para se utilizar. Aí aqui também, ó, eu vou aumentar o tamanho do texto, certo? Então eu vou pegar aqui a experiência LI, vou utilizar hover e vou especificar que eu quero que esse hover vai ser aplicado no L2, no texto, né, no nível L2 de título, que vai estar dentro da minha caixa lá. E aí o que ele vai fazer, o que esse hover vai fazer? Vai aumentar o tamanho da fonte para 34 pixels. Certo? Aqui é apenas uma edição de texto, né? Onde eu estou definindo aqui o tamanho da fonte, estou definindo como negrito. Então aqui é o tamanho original da fonte, do título, é 30 pixels. Quando eu passo o mouse em cima, vai para 34 pixels. Aqui também edição de texto, né, do preço. Aqui também, ó, lá da descrição, estou definindo o tamanho da fonte.
Aqui nós estamos editando o rodapé da página. Então, o rodapé aqui, ó, eu disse para vocês lá em algum momento, né, quando eu estava escrevendo o HTML, eu falei que o background eu iria alterar aqui no HTML, no CSS. E exatamente o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui footer, né, que é o meu rodapé. Vou colocar aqui o texto que está dentro dele para ficar alinhado ao centro. E o background, em vez de definir uma cor, eu vou colocar aqui ó, o URL. E aí dentro desse URL eu coloco o nome da imagem que eu vou definir aí como sendo a minha imagem de fundo. E aí eu coloquei um padding aqui também, ó, 40 pixels e 0. Sabe o que acontece se eu zerar essas duas coisas, hein? Deixar os dois no zero? Vou testar. Tá vendo que o meu rodapé aqui ele ficou menor? Então, o rodapé aqui ficou bem menor. Ó. Eu vou pegar aqui então ó, e vou colocar 50. E vou mandar atualizar. Aí ele já ficou maior. Alterei o padding ali, ó. Então ele ficou maior não, ficou mais largo, né? Vou deixar voltar aqui para os 40. E esse zero aqui, o que esse zero faz? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, 50. E aí? Olha só, tá vendo? Que ele ficou novamente aqui ficou menor. Vou botar um PX. Então, isso aqui é igual eu falei, você tem que ir mexendo, entendendo o que cada coisa faz, né? O copyright aqui, o texto do copyright, eu apenas defini a cor, defini aqui também o tamanho da fonte, né? E defini algumas questões de posição para o meu texto aqui do copyright. Então, eu modifiquei aqui o margin, né, que serve para modificar margens do elemento, que no fim das contas a gente mexe na questão de posicionamento, né? Aí aqui no form, né, no formulário, tem pouca edição, é mais edição de, por exemplo, editar as bordas dos campos, né, das caixas. Aqui também definiu, mexi no margem aqui também, né? Aí aqui no botão coloquei algumas coisas, né? Mudei a cor, mexi em um monte de coisa aqui nesse botão para ele conseguir ficar maior, colorido, né? Mudei aqui também a fonte, coloquei um efeito de transição, também, né? No botão. O botão ele também vai ter um hover, que é esse efeito, né? De ser modificado quando o cursor do mouse está sobre ele. Porém, esse hover aqui vai fazer uma transformação de escala. Além da cor, né, que é a mesma cor que ele já tem, que é a mesma cor padrão, inclusive até nós pode mudar isso aqui, ó. Vou pegar e vou colocar ele amarelo, né? Já que eu tenho um amarelo aqui, vou fazer ele ficar amarelo quando o cursor do mouse passa por ele. Tá roxo aqui, o cursor do mouse passou por ele,
ele fica amarelo. Tá vendo essa transição entre as cores aqui, ó? Isso aqui é por conta desse efeito, ó, de transição. Será? Vamos apagar isso aqui. Mandei atualizar. Tá vendo que sem aquele efeito de transição, olha o tanto que ele fica estático. Não é bem estático, não é bem a palavra, mas ele fica muito rudimentar, né? O efeito. Aqui não, ó, com o efeito de transição, coloquei o mouse aqui em cima, ele vai subindo assim devagarzinho, olha só que legal. Aqui também, ó, tá vendo que tem um cursor pointer aqui? Vamos atualizar. Tá vendo que eu coloquei a setinha do mouse aqui, ela não foi alterada. E aí se eu voltar esse aqui, ó, esse cursor pointer, quando eu colocar o meu mouse aqui em cima, ele vira uma mãozinha. Então, quando aquele efeito, quando você está mexendo num site, num sistema, quando você passa o mouse em cima de um botão, alguma coisa assim, ele fica com essa mãozinha, é aquilo ali. E tem também aqui a nossa tabela, né? Nós definir aqui as margens, né? O margem da tabela. Coloquei um padding aqui também. E aí definimos aqui as bordas da tabela, que ela não tinha anteriormente. E aí aqui nós temos também algumas configurações, né, da seção principal, mas configurações de posicionamento mesmo. Tem uma coisa lá no fim que é interessante, ó. Isso aqui, ó, esse trecho aqui é um trecho que vai melhorar muito a questão vai tornar seu site um pouco mais responsivo, né? Então, da mesma forma que a gente tem um arquivo reset CSS para resetar as configurações do navegador, isso aqui também, essas configurações aqui ajudam a questão para ajudam a tornar o seu site mais responsivo, né? E para que ele funcione melhor em dispositivos móveis. Então, assim, como eu disse, isso aqui ficou muito grande e se fosse para eu explicar detalhadamente o que cada coisa dessa aqui faz, iria mais algumas horas, né? Já foi mais de meia hora, já deve estar com uns 40, 50 minutos aqui essa quarta parte. Então, assim, eu vou parar por aqui, vou disponibilizar esses arquivos, né? Então, vocês vão ter as videoaulas, vão ter os arquivos e faz isso, pega esse aqui, testa, né? Por exemplo, se eu apagar esse bloco aqui, ó, o que vai acontecer? Eu retirei a formatação da minha tabela, tá vendo? Já não tem mais linhas, né? Não mostra mais as linhas e as colunas da tabela. Se você encontrar um comando aqui que você não conhece, joga no Google. Tem um navegador, né, o Mozilla Firefox, o Firefox, a empresa que desenvolve, empresa não, a organização que é dona do Firefox, ela tem um dicionário na internet de tags HTML e CSS. Então, qualquer tag que você encontrar e se tiver alguma dúvida, você pode jogar lá, procura por dicionário de tags Mozilla no Google, que aí qualquer tag que você pegar, você pode jogar lá que você vai saber o que faz. Exemplo, ó, vamos pegar uma qualquer aqui, ó. Pegar aqui, ó, display. Então, você pode jogar aqui, ó, vem aqui
computador aqui. Você pode jogar esse aqui, ó, Display CSS. Primeira opção, né, o primeiro link que apareceu para mim que é justamente esse, ó, da Mozilla. E aí ele vai me explicar detalhadamente aqui, ó, o que o display faz, a sintaxe, quais são os valores, né, que essa tag pode assumir. Às vezes eu coloco alguns exemplos de código aqui, ó. Ele explica, ó, olha só que legal. Ele explica aqui, ó, tem alguns valores, né? Aí ele explica o que cada um faz. Então, isso aqui não tem assim, não tem muito segredo, sabe? É exatamente você pegando aqui, testando, vendo como é que as coisas funcionam. Então é isso, eu vou encerrar por aqui, né? Vou encerrar aqui, vou postar esse vídeo no YouTube. Vou mandar lá no grupo da sala o link. Esses vídeos eu vou deixar como não listados, então vocês vão conseguir acessar apenas com o link, né?